Olá, meu nome é Gia Neves, esse aqui é o canal 7 Ondas. E no vídeo de hoje tive alguns problemas com o computador aqui, não deu pra gravar 2 vídeos na semana. Eu tô fazendo essa live aqui só pra não ficar sem vídeo postado, né, no canal. E eu sou um designer, né? Sou designer gráfico, profissional de branding, diretor de arte e amo todo tipo de linha de design, né? Inclusive designers de moda, a história deles, né? Eu gosto muito de ver a história dos grandes designers de moda porque me ensinam muito, né? E eu sei que esse canal é um canal mais focado em viagens, mas eu gosto de trazer um pouquinho de coisas que eu gosto aqui, porque afinal o canal é meu, né? E também esse tema, esse designer que eu quero falar no vídeo, ele é um cara que também tem tudo a ver com viagens, né? Eu achei a história dele muito inspiradora. É um dos designers mais antigos e a marca mais valiosa hoje no mundo da moda, né? Que é a Louis Vuitton, né? Que é uma das marcas mais cobiçadas, mais caras e que existem hoje. E eu não vou falar a biografia dele, do Louis Vuitton, porque você vai poder encontrar aí em qualquer site aí. Eu não gosto de nesse canal trazer nada muito. Todo mundo faz, né? Pô, a história, a biografia Louis Vuitton, é só procurar aí que vocês encontram. Eu vou trazer mais a parte que me interessou, a parte inspiradora, que é o começo da história do Louis Vuitton, né? E a gente vai falar um pouquinho disso e tem tudo a ver com viagem, né? Esse designer, ele revolucionou, né, as malas de viagem, né? O Louis Vuitton, ele tinha 13 anos, ele vinha de uma família completamente pobre e ele tinha o desejo de morar em Paris. Olha aí que loucura. E ele saiu com 13 anos para Paris a pé, né? E ele morava numa cidadezinha que ficava a 470 km de Paris. Ele demorou para chegar em Paris. Peraí, deixa eu ver, eu anotei aqui quanto tempo ele andou para chegar. Foi 2 meses para chegar em Paris. 2 meses andando, né? Mas o legal dessa história, né, é que o Louis Vuitton, ele saiu, né, da cidadezinha, tinha o sonho de morar em Paris e foi andando, né? Não é recomendado, né, para uma criança de 13 anos, os pais também totalmente irresponsáveis, mas era outra época, cara. Era os anos 1835, cara. É muito antigo. 1835 é quando tinha cavalo na rua, cara. Não tinha nem sido a Revolução Industrial ainda. Então é muito antigo. Então eles viviam na pobreza e o Louis Vuitton saiu a pé, né? Saindo até Paris para viver o sonho dele. Isso já fala muito sobre deslocamento e viagem, né? Mas a gente já vai falar na parte mais filosófica daqui a pouco. Vou contar mais a história, mais ou menos, para vocês entenderem por que eu tô trazendo esse vídeo do Louis Vuitton aqui, porque é tão inspirador para mim, pelo menos, né? Ele saiu, ficou 2 meses andando a pé para chegar em Paris. Só que o legal, né? Ele saiu despreparado, com 13 anos, sem informação e sem técnica nenhuma. E nem sabia como que ele ia encontrar emprego lá. E no caminho, ele foi morando e dormindo em cidades e conhecendo pessoas. E no caminho ele foi parando, né? Então ele trabalhou no caminho com caixas, aquelas caixas de barco, de travessia de barco, né, de guardar coisas, ele de marceneiro, de pintor, de tudo que tinha a ver com trabalho de artesão, né? E ele foi no caminho aprendendo várias técnicas e aperfeiçoando as técnicas e no final ele chegou em Paris e ele construiu uma mala de viagens. Ele viu que naquela época estava ficando muito popular a viagem, né? E o viajante de luxo, né? Tava muitas pessoas de dinheiro viajando pela Europa, né? Tava, acho que já perto de ter rolado a Revolução Industrial, né? O mundo tava mudando, né? E o Louis Vuitton já existia malas, mas ele foi criando um design diferente. E aí ele conseguiu construir um design único e a crítica da época, a galera, os nobres da época, encontraram essa mala que ele estava vendendo e gostaram muito. E aí essa mala dele explodiu, né? A mala do Louis Vuitton em Paris, na França. Ai, que loucura, tá? E o importante aqui não é nem falar sobre a história do Louis Vuitton, mas é o que tem por trás dessa história. A parte metafórica, né? A parte filosófica, né? Imagine, o moleque, ele saiu com 13 anos de uma cidade e foi sem informação nenhuma para uma cidade grande que era o sonho dele. E no caminho ele foi aprendendo todas as técnicas e habilidades que ele precisou para ele chegar em Paris e construir uma das marcas mais importantes e valiosas do mundo, né? E isso me traz muito uma sensação, né, cara? Não sei se vocês já ouviram falar da jornada do herói, do
Caraca, esqueci o nome do cara, mano. Peraí, deixa eu procurar o nome do cara aqui, que é muito importante vocês saberem que a Jornada do Herói é um... Joseph Campbell. Joseph Campbell. O nome do cara. Que é o Jornada do Herói, por as imagens aqui. A Jornada do Herói é um estudo, né? Que esse Joseph Campbell fez. Ele foi para todas as mitologias, né? Ele foi fisicamente nos lugares onde rolavam as mitologias egípcias, gregas, as principais mitologias e viu o que tinha em comum nessas histórias, né? E ele entendeu que existe um esquema de contar histórias que serve para todo tipo de situação, né? É um arquétipo, né? Então muitos filmes usam esse esquema de história, de forma de contar história, que é o chamado do herói, o herói enfrenta o vilão, supera o vilão, salva a mocinha e tem um final feliz, blá blá blá. Essa mais ou menos, de forma bem resumida, a história do herói. Mas o que isso tem a ver com o Louis Vuitton, né? Muitas vezes a gente na vida, a gente tem um chamado, né? Um chamado para uma grande aventura, que é a aventura do nosso sonho, do nosso coração, a aventura, o chamado interno de fazer uma coisa grande na nossa vida, né? O meu chamado interno ele foi quando eu fui para Dublin. Eu morava em Sorocaba, São Paulo, e já estava com um emprego legal, eu era gerente de marketing numa grande empresa, tinha um relacionamento legal, tinha uma história já construída. Só que eu tinha... quantos anos eu tinha na época? 25 anos, eu acho, na época, né? Só que aquilo pra mim ainda não preenchia meu coração. Eu falei, qual será que é o meu próximo destino? Que é comprar uma casa, é casar, é ter um cachorro, é comprar um carro, como todo mundo, meus amigos faziam. E meu coração começou a me chamar pra fazer uma grande aventura. E aí, de viver um sonho em um lugar que eu sempre quis viver, que era a Irlanda. E aí eu fui pesquisando e aquilo parecia distante pra mim, porque eu sou uma pessoa que veio da quebrada, veio de um lugar muito simples, né? E no meu meio social não existia pessoas que tinham feito isso, saído do país, assim. As pessoas que saíam do país na minha cabeça eram pessoas com dinheiro, né? Só que eu fui escutando esse chamado no meu coração e fui desbravando e me joguei. Me joguei com dinheiro suficiente para viver 3 meses e no final foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida. Isso alterou todo o ciclo da minha vida. E hoje me defino como um viajante, estou há 5 anos aí na estrada e até os meus 40 anos pretendo viajar muito mais, conhecer muitos lugares. É um estilo de vida que eu adotei, né? Pra quem não conhece o canal aí, eu tento praticar o nomadismo digital, né? Que é tentar trabalhar em lugares e morar em lugares diferentes durante a minha vida, trabalhando digitalmente. Mas aí isso aí é um tema para outro vídeo. Então, muitas vezes, né, igual o Louis Vuitton, ele tinha um sonho de sair. Ele não tinha garantia nenhuma de que esse sonho ia dar certo, podia dar muito errado, como já deu errado, deve ter dado errado para muita gente. Mas a importância de você enfrentar o medo, cara. Muitas vezes, uma coisa que eu aprendi na estrada, eu sou um cara que eu tô há 5 anos na estrada, mudando constantemente, né? Eu tô saindo da zona de conforto constantemente, mudando meu ciclo de amizades, mudando constantemente, né? E isso me fez aprender uma coisa. A gente nunca vai estar pronto o suficiente. Existe uma falsa ilusão de que, deixa eu estudar mais, deixa eu me preparar mais, porque só quando eu estiver 100% pronto que eu posso fazer uma grande jornada. Isso é uma grande ilusão. A gente fica pronto no caminho, né? Quando a gente faz uma jornada, a gente vai ficando pronto no caminho. O próprio caminho, a própria estrada vai nos deixando pronto. Então, essa ilusão aí que eu queria passar aqui nesse vídeo, nessa história do Louis Vuitton, que é você nunca vai estar pronto para realizar os seus sonhos. Os seus sonhos podem ser realizados agora, se você quiser, né? Basta você ter coragem e se jogar no mundo, né? E isso me leva a outra coisa que me inspirava muito, cara, que me fez ter também muita inspiração para me jogar. Existia um canal de viagens que é do Cadu Caçaú, né? Que o nome do canal antigamente era Se Joga Cara. E esse cara, ele se jogava e as portas se abriam para ele inacreditavelmente. Ele falou uma vez no canal, eu queria ir pra Austrália. E do nada ele participou de um concurso, foi pra Austrália de graça. Ele foi pra Índia, se jogou e foi vivendo, sem dinheiro, vivendo e as coisas iam se abrindo. E era inacreditável isso, eu ficava bobo. Porque eu falei, nossa, cara, eu tô vivendo aqui na segurança total. E esse cara se joga no desconhecido, né? E uma das minhas lições que eu aprendi na Irlanda, incrível que pareça, foi se jogar. Quantas vezes, cara, eu tava morando numa casa e o dono da casa, pedia a casa e eu tinha que ir embora. Em uma crise imobiliária, sem casas. E do nada aparecia uma casa do nada, assim, ou um emprego do nada, né? Então, muitas coisas acontecem quando a gente se joga e paga pra ver, né?
É uma falsa ilusão que as coisas, que o mundo é tão perigoso, assim, né? Tem os perigos, mas também tem muitas bênçãos e muitas portas abertas. Então a mensagem desse vídeo aí é que a gente possa às vezes na nossa vida a gente precisa ser igual o Louis Vuitton. É pegar e falar, cara, eu vou seguir e vou deixar o destino me dizer o passo seguinte, né? Vou aprender com a sabedoria das curvas. Eu não sei o que tem depois daquela curva, mas aquela curva eu vou aprender, né? E isso é uma grande lição que eu aprendi. E graças a essa lição, eu tô vivendo o extraordinário, o extraordinário. Essa palavra eu acho que eu gosto muito, né? Ordinário, né? A palavra ordinária vem do uma pessoa ordinária. Ela vive igual. O extraordinário é quando a gente sai do ordinário. A gente tá vivendo o extraordinário, né? E eu posso bater na tecla aqui, cara. Esses dias eu tava organizando os meus vídeos aqui. Falei, caraca, cara, eu já viajei demais. Eu já vi muita coisa em pouco tempo. Em 5 anos eu vi mais que uma pessoa comum vive uma vida inteira. Muito mais, que ela não. Talvez ela precisa, pra viver o que eu vivi, ela vai precisar de umas 3 vidas, talvez, uma pessoa comum. Né? E eu só pôde ser possível ver esse extraordinário graças a o exercício de se jogar no desconhecido com as ferramentas que eu já tenho hoje. E assim eu finalizo esse vídeo. Esse vídeo não é sobre biografia do Louis Vuitton, é um vídeo de viagem, de autoconhecimento, de filosofia, mas se inspirando em um cara genial aí, um grande designer da humanidade aí, que é o nosso querido Louis Vuitton aí, que infelizmente, ou felizmente, eu não sei, né, eu nunca gosto de ter verdade absoluta sobre nada, mas hoje a marca, ela não pertence mais à linhagem do Louis Vuitton. A marca foi comprada por um bilionário aí, francês, e que não tem nada a ver com a linhagem, né. Eu acho que a geração do Louis Vuitton durou, acho que 4 gerações, depois foi vendido para esse bilionário aí, e a marca não pertence mais à linhagem Louis Vuitton, é um outro cara que cuida. E muitas pessoas vão achar isso positivo, outros negativos, e eu não tenho opinião sobre isso, mas só confirmando aí. E é isso aí, galera. Se inscreva no canal, ativa o sininho, se inscreva no canal. E aí, quantas vezes você já jogou no desconhecido e acreditou? E deixou o destino te ensinar o que você precisa aprender para chegar do outro lado, né? Será que a vida vale mais a pena assim? Então, deixa esse questionário aí, deixa um comentário aí, comente sobre essa história, sobre essas lives e vamos realizar os nossos sonhos. Valeu!